Uma das jornadas mais divertidas que eu tenho acompanhado do futebol alemão da Bundesliga é a jornada do Stuttgart de Sebastian Hoeneß. Eles finalmente conseguiram uma vaga para a UEFA Europa League. No ano passado eles jogaram a Champions, fizeram jogos super interessantes e eles conseguiram essa vaga via DFB Pokal, ganhando a Copa da Alemanha, cara. Eles conseguiram ser campeões da Copa da Alemanha. E apesar da temporada abaixo da expectativa da última, eles conseguiram manter excelentes padrões, cara. E hoje eu vou montar um elenco com Sebastian Hoeneß para jogar a UEFA Europa League, trazendo peças do mercado que podem ajudar ele a competir ali dentro daquele cenário. E eu estou fazendo muito isso porque eu acredito fielmente que ele tem capacidade de ser campeão e da próxima Europa League, apesar do elenco dele não ter esse altíssimo nível. Durante esse vídeo você vai entender exatamente por que eu tô falando isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Às vezes eu posso falar aqui no meu canal de alguns treinadores e ficar uma certa dúvida, né, do porquê que eu tô falando tão bem dele. Mas tem uma fórmula de você perceber o quão bom é o Stuttgart, é quando você olha pro elenco. Porque, por exemplo, eu quero que vocês olhem pro elenco hoje do Stuttgart e veja dentro desse elenco quem seria titular em um time grande. Você pode talvez contar nos dedos essa galera. Eu vou falar alguns nomes aqui. Maximilian Mittelstadt, da lateral. Angelo Stiller. Nós temos Dennis Undav. E nós temos Nick Waltemade, que provavelmente vai ser contratado pelo Bayern de Munique muito em breve. Eu acho que ele não deve continuar pra jogar essa Europa League, inclusive. Essa é a galera que você olha, que você bate o olho, que você vê que tem nível alto dentro do elenco. Não tem ninguém mais. Não tem nenhum outro jogador de elite. Quando você olha pra zaga hoje, só tem um zagueiro de segurança. O resto são jovens, os zagueiros incompletos ainda e tudo mais, que não trazem nenhuma segurança. O único zagueiro completo é o tal do Chabot, né? Jeff Chabot. Que é o zagueiro experiente que eles tinham. Foi vendido, né? Não deu pra continuar no elenco, eles tiveram que substituir. Esse é um resumo do Stuttgart. Quando você presta atenção que este mesmo Stuttgart, na temporada passada, conseguiu ficar em segundo lugar na Bundesliga, na época que Xabi Alonso estava no seu melhor momento e ele trouxe os melhores jogos contra o time do Bayern de Munique e o time do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, você começa a entender porque que eu tô elogiando esse treinador, cara. Sem esse contexto e principalmente sem entender o que é o elenco hoje do Stuttgart, você pode achar que é pouca coisa, mas não é. Não é normal, não é algo que você vai encontrar em cada esquina, porque não para só pelos resultados. Resultado por resultado, tem treinador que consegue às vezes em uma temporada meter o time em terceiro lugar e é isso. Não, você olha para as estatísticas dos jogadores, eles estão rendendo muito melhor do que em qualquer outra temporada deles. Os rendimentos vão lá em cima. Toda vez que você pega um jogador inconsistente, dá na mão dele, passa alguns meses e tá consistente. Evidentemente que ele levou uma espécie de punição nessa temporada, né? Que basicamente ele ganhou um monte de jogador novo e ele tinha que encaixar essa galera e explicar a ideia dele no meio da temporada. E o grande problema disso é que demora tempo pra você desenvolver um jogador, desenvolver as fraquezas dele. Foi o que aconteceu. Então a gente tem um cara que teve que resolver o sistema tático dele e adaptar esses novos jogadores, e ele consegue. Só que isso fez com que nessa temporada o Stuttgart perdesse muitos pontos. E aí o Stuttgart termina a temporada em nono, com 50 pontos. Não tá muito distante do quarto colocado, que tem 57. Então você vê que essa perdida de pontos ali, aqueles 9 pontos a menos, aqueles talvez 15, 12 pontos que ele perdeu porque o elenco inteiro foi desmontado e não foram dado peças a ele do nível de quem saiu, você entende porque ele tá lá embaixo, né? Mas não é tanta distância assim, inclusive em nível de atuação. Se você assistir os jogos, você sabe do que eu tô falando. Ainda tava tudo bem. Principalmente quando você olha pra Champions. É um time que desafiou o Real Madrid. Não importa a fase do Real Madrid. O Stuttgart não deveria estar desafiando o Real Madrid. E você pode olhar pro resultado do jogo, final, sem ver o jogo, e achar que foi um jogo normal. Não, foi um jogo extremamente competitivo. O Stuttgart chegou muito perto de vencer aquele jogo, de conseguir realmente empatar aquele jogo e de fazer uma partida histórica contra o Real Madrid. E não tem nenhuma peça que explique esse resultado, que não seja você olhar e dizer, pô, esse treinador, ele tem alguma coisa aqui, cara. Tem um molho aqui, ele tem um molhos. E é basicamente isso, cara. E a grande dúvida que você pode ter é por que ele poderia ganhar uma Europa League, né? Eu acho que esse que é o ponto, né? Pô, tudo bem, você falou tudo isso aí, mas como é que ele vai ganhar uma Europa League? Primeiro ponto, ele é bom em mata-mata, porque ele tem algumas formações e dentro dessas formações ele faz variações táticas que tornam flexível o suficiente contra mata-matas. Então, não importa que tipo de treinador ele vai enfrentar, ele consegue flexionar o time pra isso. Eu diria que eu preferiria que ele utilizasse mais o 4-4-2 dele dentro da Europa League, né? Pra ter um sistema mais direto ao ponto. Pode ser que essa objetividade a mais dê um resultado melhor em campo. E também, a gente tem, né, uma Europa League que mudou como ela funciona. Então não tem mais aquela galera da Champions que vai cair. Aquela galera desbalanceava muito a Europa League, né? Porque mesmo que eles não ganhassem a Europa League, eles iam acabar eliminando um time que não deveria cair na fase que tá caindo. Porque você chegava ali pra enfrentar, né, um cara que ia te derrubar, ou o cara derrubava um time que não deveria cair, depois já ia pra outra fase ali, já derrubar outro. E aí depois cai nas quartas de finais pros melhores times. Talvez se aquele time que ele derrubou não tivesse caído nas oitavas e ido pras quartas, talvez ele tivesse chegado até a final. Só que ele pegou um adversário muito forte.
Um adversário que, se fosse mais consistente, não cairia da Champions, mas que tem um elenco muito forte, de qualquer maneira. Então, esse desbalanceamento da Europa League, ele era muito ruim. E agora, com essa saída do desbalanceamento da Europa League, ela tá bem mais balanceada. Dessa temporada foi muito boa e muito balanceada. Apesar da galera não gostar dos nomes que estavam ali, eram bons times, que tem torcedores, que tem uma galera que gosta, que tem uma galera que acompanha, que queria ver eles vencendo. Muita gente acha que foi injusto porque o Tottenham ganhou, mas o Tottenham, volto a falar, ele mereceu chegar na final. Se os times que tivessem enfrentado eles fossem melhores, eles teriam ganhado do Tottenham, cara. Simplesmente é mérito. É um mérito que você pode olhar e pensar, pô, a Premier League é muito forte, né? Um dos últimos colocados da Premier League ganhou a Europa League. Ou você pode vir e dizer, pô, o Tottenham tá muito mal e ainda assim ganhou a Europa League, que absurdo, a liga tá muito fraca. Eu não acho que é o caso. Eu acho que a Europa League, ela se nivelou. Adquirindo esse equilíbrio, a gente tem uma Europa League mais justa, né? Porque não vai ter aqueles times muito altos, né? Que tem um nível muito alto. E também não vai ter aqueles times com nível muito baixo, né? Vai se equilibrar as coisas em times mais equilibrados daqui pra frente, até por como tá funcionando esse formato, né? Então a gente tem uma Europa League que vai estar cada dia mais interessante. E um Stuttgart jogar uma Europa League, um Crystal Palace também conseguir uma vaga, é muito interessante. Ambos têm treinadores que têm potencial pra poder ganhar ela. Então eu acredito que é super interessante falar sobre esse assunto. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês o elenco do Stuttgart e falar um pouco sobre os problemas que eles vão ter aqui no Transfermarkt em primeiro lugar. Bom, aqui a gente tem o elenco do Stuttgart. Em primeiro lugar, a gente tem a questão do goleiro, né? O Alexander Nubel, ele deve voltar ao Bayern de Munique muito em breve. Eu acho que é uma opção pro Bayern de Munique, então eu acho que ele vai continuar dessa vez, ele não deve ser emprestado novamente, eles vão ter que buscar um goleiro. Tenho algumas opções em mente, tenho mais de uma, tenho pelo menos umas 5 opções que encaixariam o goleiro, a parte mais fácil deles acabarem arrumando. E na zaga, aqui a gente tem o maior problema, só tem um zagueiro realmente bom, de verdade confiável, que é o tal do Chabot. Tem um jovem muito talentoso que veio do Nuremberg, o tal do Findelt, pode ser uma opção sólida aí pra eles no futuro, mas que vai precisar ser desenvolvido por Sebastian. Então eles precisam achar pelo menos um zagueiro de qualidade aqui. Nas laterais, eles têm boas opções, eles acabaram de contratar o tal do Assignon, que eu não sei o porquê não está aqui, mas se não me engano ele já é contratado do Stuttgart. Temos também o Maximilian Medestad, então eles precisam arrumar algumas reservas pra subir o nível da posição. Eu acho que só uma reserva pra esquerda já seria o suficiente. Alguém que conseguisse manter pelo menos o nível físico e a qualidade física de Medestad, que é algo que tá em falta no elenco. Quando você colocasse na posição, poderia, tipo, subir o nível dela, né? Eu não sou tão fã desse Hendricks que tá aqui. E as outras figuras também que a gente tá aqui poderiam ser todas vendidas para outros clubes da Bundesliga que precisam de laterais. O tal de Stenzel mesmo é um lateral interessante, tem experiência. Poderia ir, por exemplo, para um Werder Bremen, que poderia utilizar ele bem melhor do que aqui no time do Stuttgart. No meio de campo tá cheio de jovem também e pouco jogador pronto, cara. Tem poucas figuras prontas aqui que você pode ter alguma confiança com um jogador de nível um pouquinho mais baixo, né? Aí então a gente acaba tendo só Angelo Schiller e Karazor. E acabou. Não tem mais ninguém aqui pra fazer parte desse meio de campo. Tem alguns talentos tipo o Mio, que é muito bom em uma parte, muito ruim em outras. Então acaba oscilando muito. Alguns jogadores aqui que não estão dando essa conta toda na ponta, né? Não tem ninguém aqui de segurança na ponta que você pode olhar aqui e falar, pô, esse ponta aqui realmente traz segurança. Então faltam alguns pontas também. Na camisa 9, o Altenmeid provavelmente deve sair por uns 50, 60 milhões de euros, o que vai ajudar, inclusive, a montar o elenco que eu vou trazer aqui. Eles vão acabar perdendo algumas figuras também ali da centroavância, que eles vão ter que acabar emprestando e tudo mais, ou que não tem nível pra estar aqui. Então, de centroavante de opção mesmo que eles têm é Denis Undav, Demirovic. Eles poderiam muito ir atrás do Tim Kleindenstein, que é uma opção muito sólida pra subir a camisa 9 e fazer com que o Undav jogasse como um meio atacante, ou até jogar como uma dupla de ataque ali, que é uma coisa que ele já faz bastante, né? Poderia ser uma opção. O Demirovic, ele vem melhorando nos últimos tempos, mas é um jogador muito inconsistente ainda. Joga muito bem em alguns jogos e muito mal em outros. Então, são algumas figuras que precisam mudar aqui. Eles precisam de peças pra completar esse elenco e peças que se encaixem no financeiro. Lembrando, o Stuttgart não tem tanta grana. E é pensando em tudo isso que agora eu mostro pra vocês o elenco que eu montei aqui pro Stuttgart pra jogar a Europa League e conciliar isso com a Bundesliga e tentar ganhar. Mas antes de eu mostrar esse elenco, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. E, se possível também, use a opção de hype, tem aí na aba de comentários. Você passa pro lado e me dá um hype gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, deve estar aí na tela nesse momento atual. Muito obrigado, inclusive, a todo mundo que me seguiu lá e que também ajuda o canal de qualquer forma. É isso, vamos lá. Bom, cara, aqui a gente tem um elenco do Stuttgart montado, né, as figuras que eu trouxe pra cá. Tem muitos nomes interessantes, jovens, pra subir de nível. Em primeiro lugar, eu tentaria negociar o goleiro do Werder Bremen, nem que usasse vários jogadores pra isso. O tal do Zetarer, que é um alvo aí de muitos times, né? Não sei se pronuncia Zetarer ou Zetarer, não sei exatamente como pronuncia o nome dele. Mas ele é bom. Ele é bom ouvir jogos do Werder Bremen, ele é muito bom com os pés, inclusive. É um goleiro aí que pode ser esse goleiro moderno que falta e defende muito bem também, é experiente. É uma ótima contratação. Na reserva dele, nós temos Diante Ramage do Borussia Dortmund. Sim, ele mesmo. Eu trouxe ele como reserva, como uma opção de empréstimo, né? Ele, inclusive, pode ser o número 1. Se não conseguir esse goleiro aqui, você pode ir atrás do Ramage como número 1. Na direita da zaga, nós temos Malik Thiaw e Aldakil. Malik Thiaw tentaria também trazer por empréstimo. É um jogador que vai subir muito o nível da posição. E
nós temos o tal do Chabot e o Finn Jelt, que eu acabei de falar, né? Aqui, tendo esses dois zagueiros que já tem experiência, que já jogou Champions, que já consegue jogar nesse cenário europeu e subir o nível, eu acho que já é o suficiente. O tal do Chabot mesmo já entendeu o esquema tático e ter um cara com físico de Malik Thiaw pode ser uma salvação pra esse esquema tático. Não porque ele vai trazer aquele passe incrível, mas tem um cara que consegue desarmar a galera do jeito que ele faz, com o físico dele, é exatamente o que tá faltando. Quando essa linha sobe demais, né? Quando você gera aquele contra-ataque mais forte, você precisa desse zagueiro que tá em falta hoje no elenco e ele pode ser essa substituição, pediria um empréstimo ali com uma cláusula de compra futura e tudo mais, tentando analisar a situação, vendo aí, conversa com o jogador e com o time, e eu acho que é bom para ambas as partes, tanto pro Milan, quanto para o Stuttgart, quanto até pro próprio jogador, né? Eu acho que é legal ir jogar essa Europa League pelo Stuttgart, se eu fosse ele eu aceitaria essa proposta. Aí nós temos na lateral direita o tal do Assignon, que jogou a Premier League com Vincent Kompany, ok? Ele jogou lá, ele era o lateral, e eu falei muito bem desse lateral na época, e também na reserva dele tem o tal do Wagnoman, né? Que é um jogador que eu não gosto tanto, eu acho ele muito inconsistente. Pra reserva tá valendo, pra titular não dá, mano. Assignon sobe o nível da lateral, ele tem valências muito boas, ele é um jogador equilibrado também, então ele traz algum equilíbrio, ele não tem grande fraqueza, e eu acho que ele vai conseguir equilibrar as laterais finalmente, né? Vai ter alguém que vai conseguir entregar um desempenho próximo ao de Maximilian, porque o maior problema atual é exatamente isso. Só tem uma lateral realmente que consegue cumprir o papel tático que o treinador dá. Os outros laterais, inclusive, eles jogam bem, eles têm bons rendimentos estatísticos, mas não é o suficiente em campo. Você vê a quantidade de falhas pra jogar esse futebol moderno. Eu acho que a Signon vai conseguir cumprir muito bem o papel. Eu gostei muito dele, coloquei ele em vários elencos ali de Premier League, inclusive. Nós temos aqui Maximilian Mittelstadt, né? Um jogador assim que é um dos melhores, é provavelmente o melhor lateral esquerdo hoje disponível da Alemanha, da seleção da Alemanha. Eu acho que não tem ninguém no nível dele. E nós temos na reserva dele o tal do Jefter. Sim, é um nome bíblico. Sim, ele mesmo. É um jogador que atualmente joga no Rangers, né? Da Escócia. É brasileiro, pra quem tiver a dúvida. Eu acho que ele veio do Fluminense, né? Ele é da base do Fluminense. Um jogador que não jogou muito no Brasil, mas que jogando ali no Rangers é bem interessante. Ele é um jogador, cara, que ele precisa ser refinado. É isso. Ele é um jogador que tem muito talento, mas que tem um acabamento, uma tomada de decisão ainda um pouco ruim. Eu acho que um treinador que nem Sebastian Hunes pode ajudar ele exatamente a se tornar esse jogador consistente e tirar essa melhor versão. É um cara com muito talento, mas que precisa, né, dessa instrução a mais. Eu acho que pode ser que esse seja o lugar exato ali pra ele tirar esse melhor futebol dele. Acredito que é uma excelente contratação pro time do Stuttgart. Aí nós temos como primeiro volante Ângelo Stiller, e aqui eu trago, né, um substituto finalmente pra Stiller. E aqui eu trouxe o tal do Patrick Berg, que não só vem pra ser o reserva de Stiller, como também vem pra poder disputar a segunda vaga. Então ele vem aqui pra ser o segundo volante também. Se ele conseguir equilibrar esse meio de campo com os dois, maravilhoso, ele vai ter mais criatividade. Quanto mais criatividade, quanto mais um jogador cerebral, melhor. O time dele vai ter mais armas. Então vai ter jogos que ele vai ter como opção tática trazer o Patrick Berg pra ser um jogador cerebral, um pensador de jogo, um jogo de trás pra frente um pouco melhor e trazer uma criatividade a mais pra poder ganhar nesse tipo de cenário, né? Aí nós temos aqui como segundo volante o tal do Karazor e Endo. Sim, o Wataru Endo, que é do Liverpool atualmente. Eu traria ele de volta para o Stuttgart, porque eu acho que o Liverpool não precisa dele e o Stuttgart precisa. Só que vai ser bem difícil bater Karazor, cara. Porque Karazor traz uma segurança defensiva muito boa. Mesmo que tu ponha outro jogador, ele vai ter dificuldade de fazer o que esse cara faz hoje. É um papel amargo, é um papel tático, onde você se dedica pro time e ninguém quer fazer. Só que esse cara faz, e faz com um sorriso no rosto, faz o papel dele direito. Então ele faz com que Stiller fique muito confortável. É como se você tivesse aqui dois primeiros volantes na realidade, eu já falei isso em outro vídeo. E é exatamente isso aí, cara. Karazor age às vezes como um primeiro volante, tá o tempo inteiro ali cobrindo a parte de trás do campo pra que Stiller possa ser criativo, né? É um tipo de equilíbrio muito legal que ele faz aqui em campo. Enfim, e aqui nós temos uma aposta, né? Quando a gente vai pro ataque. Trouxe algumas figuras aqui que são apostas. Temos o tal do Kahn, que joga no Celtic. Quem viu a Champions League notou que ele era o melhor jogador do Celtic, o mais perigoso. E aqui vai pra um jogo mais de velocidade, né? Um jogo mais direto ao ponto. Até um 4-4-2, isso aqui seria interessante. É um jogador que sobe muito o nível da posição. Ele dribla bem, ele finaliza bem, ele é muito perigoso, ele cria bem no lado de campo. Ele sobe o nível da posição, ponto. Na reserva dele, nós temos o tal do Leveling, que tem melhorado. Eu diria que a temporada atual de Leveling foi melhor que a de Furich, por exemplo. E na ponta esquerda, eu trouxe o tal do Justin Dima. Eu acho que é assim que pronuncia, Justin Dima. O N não tá junto, né? Eu costumava chamar ele de Ninja quando eu conhecia. É evidente que não é Ninja, mas eu gostei de ficar chamando ele de Ninja. Mas é o Justin Dima, que joga no Werder Bremen e é tipo um Valtemade também. É uma espécie de Valtemade. Ele é mais centroavante do que ponta. Mas ele pode jogar na ponta muito bem. Um jogador mais de velocidade na ponta. Não é um cara mais de pensar tanto o jogo, de elaborar tanto o jogo, mas pode aprender. É pensando nesse aprendizado que eu trouxe ele, cara. Porque ele tem muito talento. Esse que é o ponto, né? Eu tentei trazer jogadores aqui que eles são mais baratos e eles têm muito talento. Eles só precisam ser refinados. Assim como o Valtemade chegou
sendo um cara de muito talento e o cara fez ele se tornar um monstro. Eu acho que Dima pode acontecer a mesma coisa. E ele pode acabar tomando até a posição de 10 aqui, né? Ele pode acabar jogando mais por dentro como meio atacante. É uma opção também pra ele. E aí dá pra botar outro jogador ali na ponta, né? Dá pra adaptar, inclusive, esses dois camisas 10 na ponta se precisar. O tal do Chris Furt, ele é reserva muito porque nessa temporada ele apresentou um desempenho muito abaixo da anterior. Então a esquerda do campo fica com Dima e Furt como os pontas esquerdas. Nós temos o tal do Paul Wanner, que eu já falei aqui no canal. Ele é do time do Bayern de Munique. É muito legal que o Bayern empreste jogadores do Bayern a Sebastian, porque ele provavelmente vai ser o treinador do Bayern daqui a 1-2 anos. Já tem um planejamento aí pra isso acabar acontecendo, né? O Bayern tem muito interesse nele. Ele não quis ir logo e eu entendo o lado dele, ele não está errado, ok? Eu acho que ele tem que priorizar a experiência dele como treinador e jogar esse período aí no Stuttgart vai ajudar ele a aprender e melhorar a formação dele, melhorar o treinamento dele. Então acredito que ele tomou a decisão certa. Wanner é um jogador muito talentoso, né? Eu coloquei ele ali como estilo de jogo ali que lembra um Palmer, que lembra um Nico Paz. Ele é uma versão disso, cara. Ele tem um estilo de jogo muito parecido. E aí você que já conhece Palmer e tudo mais, é basicamente isso, cara. Eu acho o Wanner muito bom, cara. Os jogos que eu vi do Heidenheim, eu gostei muito do futebol dele. É um claro caso das pessoas que não entendem o nível do jogador e a época dele, cara. Ele é jovem, rapaziada. Ele é muito novo. Não tem como você cobrar consistência de um jogador que acabou de sair da base, cara. Então é um moleque que provavelmente vai ter um futuro muito bom, cara. Eu vejo muito talento aqui. Talento, de novo, que eu volto a falar. Só está aqui porque esse treinador consegue desenvolver e tirar o melhor desse talento aqui. Então pode ser que em um ano e meio, ele já esteja jogando muito futebol ali. Pode ser até que em alguns meses de instrução com o Sebastian, ele já seja o titular da posição, que é o que eu tô apostando aqui. Até por isso eu botei Mió no banco, né? Enzo Mió, que é um dos melhores jogadores do time. Ele pode jogar em qualquer posição, ele é meio que um coringa. Ele vai pra aquela vibe, né, de joga a qualquer lado do canto. Pode botar de segundo, primeiro volante, na ponta direita, na ponta esquerda, como um segundo atacante. Se tu botar de 9, provavelmente ele joga também. Mió, ele compra um monte de papel. Ele é aquele famigerado jogador pau pra toda a obra, cara. E como 10 é provavelmente a melhor opção que eu vejo dele, porque tira o melhor que ele tem como jogador. O treinador usa ele muito bem, cara. E ele também tá se desenvolvendo muito bem. É um jogador com muitas falhas e muitas qualidades, né? É o que a gente nota em campo. E aí, com a saída do Waltenmeid, eu tentaria utilizar mais o Dennis Undav como 9. Eu acho que o Dennis Undav, inclusive, é uma das melhores opções que a Alemanha tem de camisa 9 hoje. Ele parece mais um segundo atacante, ele joga melhor quando tem mais liberdade, mas isso também não quer dizer que é um problema ele jogar de 9, porque ele como 9 é muito bom. Quanto mais perto do gol Dennis Undav tá, melhor. Ele não é ruim de cabeça, mas também não é uma qualidade incrível, e ele finaliza muito bem com os dois pés, cara. Com os dois pés, ele consegue dar algum chute de primeira. Ele poderia estar em time maior, esse que é o ponto. Inclusive, eu coloquei ele no elenco do Bayern, e o Bayern preferiu ir no outro jogador, na outra opção, né? Eu coloquei, inclusive, ele como essa opção lá. Achei que o Bayern viria da mesma forma, mas o Bayern viu com outros olhos, pensou mais na idade, provavelmente, do jogador e no desenvolvimento a longo prazo, pensando mais à frente, né? Eu pensei no momento atual. Na reserva dele tem o tal do Demirovic, que é meio inconsistente ainda, mas é um jogador bom, é um jogador, um homem de área que, pra alguns tipos de formação e estilo de jogo, ele vai ser útil, então ele é uma opção tática pro time do Stuttgart. E esse aqui é o elenco inteiro montado, cara. Não parece nada demais, mas se você sabe quem é Sebastian Hoeneß e se você sabe o potencial dessa galera que eu coloquei aqui, o futebol que eles já jogam hoje, você provavelmente entendeu que isso aqui tá bem forte, sim. E é o suficiente pra que esse cara ganhe a Europa League, cara. É difícil conseguir tudo isso aqui, porque eu volto a falar, é o Stuttgart. Mas não é impossível. E também não tá muito caro também, né? Tem alguns jogadores assim que são mais caros, mas tá tudo muito acessível, até pela estrutura de empréstimos e também das vendas que eles vão acabar fazendo ali dentro do próprio elenco do Stuttgart, até porque tem muito time de Bundesliga precisando de jogadores e eles estão ali dentro do time do Stuttgart, né? E acredito que é isso, cara. Eu não vou ficar mais elaborando isso aqui, não. A galera que quiser pesquisar sobre esses jogadores, né? Eu acho que talvez hoje você tenha escutado muitos nomes que vocês nunca viram na vida, mas é uma galera assim, cara, que não é ruim não, mano. Não é ruim não. Os caras sabem jogar futebol, cara. Um futebol bonito. Por exemplo, esse Assignon aqui, mano, você pode achar, pô, não é nada demais. Eu acho um lateral bom pra caramba, cara. Assim, do futebol que eu vi dele, eu gostei demais. Assim, e é uma galera com muito potencial e um treinador que consegue extrair esse potencial deles. Eu volto a falar, cara, não é um raio que cai uma vez. É um raio que cai de vez em quando. Todo mundo rendeu pra caramba com esse cara, mano. Todas as posições, estatisticamente, começaram a render muito mais. Tem algo aí, tá ligado? Se tá todo mundo rendendo bem, se ele pega um jogador que é sempre inconsistente, até como o goleiro que tava anteriormente, né, no elenco anterior, o tal do Nubel, ele conseguiu render aqui. Imagine essa galera, cara. E pense nisso, tá ligado? Quando eu tô colocando essa galera aqui. Ah, e lembrando que o 4-2-3-1 é só uma formação, ele tem outras. Ele tem 3-4-3, ele tem 4-4-2 e várias variações dessas formações. E essa galera aqui ser diferenciada, né, poder pisar em outras áreas do campo, né, poder usar dois atacantes e, por exemplo, o Dima poder ser um segundo atacante junto com o Dennis Undav, é muito interessante. Então, para opções táticas, isso aqui tá perfeito, cara. Enfim, eu agradeço a você que escutou tudo isso aqui. Esse provavelmente não vai ser um dos vídeos mais interessantes de todo. Tô falando de um time bem desconhecido aqui no Brasil, provavelmente, né. Pouca gente deve acompanhar realmente o Stuttgart. E se você acompanha e conhece
conhece esse treinador, você provavelmente deve ter ficado muito feliz com esse vídeo. Enfim, cara, eu fiquei muito feliz de fazer desse elenco aqui. Foi gratificante montar ele. E eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço a todo mundo que viu o vídeo até aqui, né? Muito obrigado aí, cara, por ver um time diferente aí. Talvez você nem conheça o Stuttgart. E é isso. Tchau.